Olá, tudo bem? Começa agora o programa Lespe Conecta. Nesse período de pandemia, você evitou sair de casa, né? Mas atenção à síndrome da cabana. É isso que a gente vai conversar hoje aqui. E para esse bate-papo eu recebo Alexander Bez, que é psicólogo e também escritor. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, pela participação aí no seu programa. Um abraço a todos os telespectadores da TV Alesp. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre, acho que assuntos tão relevantes numa época pandêmica tão negativamente importante, né? Porque estamos passando uma época muito complicada, sem referências históricas precedentes. Verdade. Eu queria que você já começasse explicando para a gente um pouquinho sobre essa síndrome da cabana. Fala para a gente, então, o que é e também os impactos que ela pode ter. Claro. A síndrome da cabana foi uma terminologia criada no início do século passado, né? Nós já mudamos de século, passa rápido o tempo. Então, no início do século XX, ela estava associada às condições climáticas, especialmente nos Estados Unidos, então, onde as pessoas em condições climáticas muito grandes se isolavam, né, da sua temperatura, dessa temperatura atmosférica totalmente fria, né, não estava relacionada ao calor, mas sim ao frio, onde elas entendiam que, estando ali reclusas, elas estariam protegidas por uma questão atmosférica. E essa terminologia ela começou a ser reutilizada de novo, onde algumas pessoas entendem, né? Algumas pessoas entendem que, estando reclusas, elas estarão mais protegidas do vírus. Então, por isso que chama síndrome da cabana. Você fica resguardado na sua residência, na sua casa, no seu local, aonde realmente você fica menos propenso, pelo menos você imagina que você está menos propenso a pegar essa manifestação viral tão avassaladoramente como ela é. A questão é que esse vírus ele está muito relacionado à síndrome da cabana, porque esse vírus é um vírus atmosférico respiratório. Então é importante falar isso. É um vírus que você pega pelo ar, né? Ele é um vírus de condição trombótica, ou seja, é um vírus extremamente trombótico que provoca trombose em qualquer lugar do corpo, né? Pode ser no cérebro, pode ser no pulmão, especialmente no pulmão, mas pode ser em qualquer outra parte da nossa configuração corporal. E por ele ser um vírus atmosférico respiratório, as pessoas entendem que estando reclusas, né, elas estarão mais protegidas de pegar o vírus. Só que isso pode causar aí sérias conotações psicológicas e do trato obsessivo compulsivo. E isso pode ser agravando consideravelmente. Há uma indicação, né, para que as pessoas fiquem em casa nesse momento, até por conta dessas características do vírus que você já apresentou para a gente nessa conversa. Só que vão ter pessoas que depois em que, né, a situação já esteja controlada, em que há liberação para que as pessoas estejam com outras em outros lugares, vão ter pessoas que vão preferir ficar dentro de casa, ou seja, da cabana? Então, é recomendado que as pessoas fiquem em casa ainda, né? Nós estamos num período de flexibilização, mas é muito importante, antes da gente falar em síndrome da cabana, eu acho que é importante, Priscila, e a todos os seus telespectadores aí da TV Lesp, eu acho que é importante a gente entender que a flexibilização é apenas uma medida que sinaliza uma volta, uma permissão, né, de volta a algumas atividades. Isso não nos dá o direito de você sair sem máscara, sair sem proteção. Porque veja, a única vacina que existe no momento, a única, não tem outra, é a máscara. A máscara tem que ser compreendida como o produto da vacina, o produto imunizatório mais importante no momento, porque é a única coisa que nós temos agora, né? Estamos na iminência de uma vacina, mas essa vacina a gente não sabe quando vai sair, qual será. Então, ficar em casa ainda é prudente. Quando nós temos que sair com proteção. No entanto, também ficar em casa patologicamente agora,
que há uma medida de flexibilização, pode acrescentar mais adendos negativos à síndrome da cabana, no trato neurótico obsessivo compulsivo, porque a pessoa começa a realmente criar uma ideia, né? Quando a gente fala em compulsão e obsessão, é importante a gente mencionar que a síndrome da cabana ela tem duas especificações psicológicas, não só a compulsão e a obsessão, mas também uma ideia delirante, né? E ambas as questões são questões neuróticas, onde o que acontece? São questões neuróticas que eliciam, ou seja, que aumentam a potencialidade viral psicológica também. Porque esse vírus não ataca só o físico, ele ataca a mente, ele ataca o nosso trato psicológico, o nosso trato mental, o nosso trato emocional. Quando a gente fala em trato psicológico, a gente fala da saúde mental, principalmente no tocante à depressão e à ansiedade, que também são duas características da síndrome da cabana. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a pessoa fica muito ansiosa, ela quer sair logo disso, ela tem uma resposta depressiva que é de se isolar, né? Então ela se isola, que é uma das características da depressão, é o isolamento. E aí o que acontece? Ela cria uma ideia delirante de origem totalmente obsessiva compulsiva, lembrando que não existe separação entre a compulsão e a obsessão. A obsessão sempre, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele começa na esfera mental, no que diz respeito a ideias, pensamentos, imaginações, concepções. E isso migra automaticamente para o trato compulsivo, que seriam as nossas ações, o feitio dessa ordem que demandou do cérebro. Então, o cérebro entende, vou ficar em casa para não ficar doente. Você fica em casa para não ficar doente. Só que mesmo em casa você pode pegar, porque você esquece de manter a mão lavada o dia inteiro, você se desprevine um pouco, né? Como é um vírus atmosférico, muitas pessoas pegaram em casa o vírus, né? E ninguém sabe como, não sabe se foi uma compra de supermercado que chegou e não foi tão higienizada, não sabe se foi uma compra de farmácia, enfim. Então, mesmo dentro de casa, a gente tem que ter toda a competência. Agora, a gente tem uma questão aqui que é o quê? No início da pandemia, tá, a gente estava falando em distanciamento social. Muito bem. O distanciamento social, ele é usado apenas no início da pandemia, tá? E ao longo dela também, para que as pessoas se distanciem mesmo, que fiquem longe uma das outras. No entanto, o distanciamento social, ele não pode ser, de forma alguma, sinônimo de distanciamento emocional. Você tem que continuar se conectando. E, pelo menos, estamos no século XXI e temos todos esses recursos esses, inclusive, que eu estou falando com você aqui agora. Se fosse há 20 anos atrás, essa entrevista seria impossível. Por quê? Sim. Porque nós não teríamos esses aparatos eletrônicos. Então, esses aparatos eletrônicos, mesmo para as pessoas mais idosas, são muito importantes para que a gente se mantenha conectado, né? Então, o distanciamento social não pode ser, em maneira alguma, associado a uma questão negativa, seja ela física ou psicológica, no caso da síndrome da cabana. Então, a pessoa tem que se distanciar, mas tem que se distanciar com consciência, sabendo por que está se distanciando, para não se contaminar ou não contaminar os outros. Porque, veja, esse vírus ele é tão cruel, Priscila, e fala a todos os telespectadores, ele é tão especificamente cruel, ele é especificamente avassalador, porque ele é um vírus do trato principalmente pulmonar. Então, ele ataca o pulmão na pior parte do pulmão, que é justamente onde se dá as trocas gasosas, né? Então, a pessoa morre de falta de ar. E a pior morte que tem é a morte por dispneia, quer dizer, a falta de ar, né? Então, a pessoa entende que se ela estiver em casa mais protegida, ela não vai se contaminar. Agora, o que acontece? Ela pode não se contaminar, ela estará mais segura, mas ela não pode levar isso a um nível obsessivo-compulsivo. Dentro do distanciamento social ainda, aí sim nós temos o isolamento social, que é diferente do distanciamento social. O isolamento social significa você se isolar quando você está realmente contaminado pelo vírus. Aí é uma questão patológica, não só do vírus, como também de fobia social, de depressão, de caráter intrínsecos. Psicopatas se isolam, né? Psicopatas praticam o isolamento social, porque no isolamento social está embutido justamente aquilo que não pode estar embutido no distanciamento social, que é o quê? A conotação negativa, né?
patológica, que é o distanciamento emocional. Então, esse distanciamento emocional, ele não existe no distanciamento social, mas existe para as pessoas que têm outras patologias e que já vivem automaticamente numa síndrome da cabana, como os psicopatas, por exemplo. Eles não saem, eles são totalmente antissociais. Então, o isolamento social ele tem uma conotação negativa e também tem uma conotação nessa pandemia de proteger a pessoa para que você, já contaminado, não possa contaminar outras pessoas. E hoje em dia, com a flexibilização, nós temos sim uma outra medida que é totalmente antagônica à síndrome da cabana, que é o distanciamento físico. O que é, ou distanciamento físico ou afastamento físico, que aí não estava presente no começo da pandemia. E esse afastamento físico, ele significa o quê? Ele significa você está já na rua, está circulando numa ambientação social, mas protegido justamente por esse afastamento, para que você realmente possa estar numa fila de banco, possa estar no correio, possa estar dando uma volta no shopping, tomar o seu café no shopping com propriedade. Atitudes simples como essas, Priscila, para quem tem a síndrome da cabana, é impossível de realizar, porque acomete o trato neurótico da pessoa, e quando a gente fala numa neurose fóbica, de fobia, né, e todo o transtorno obsessivo compulsivo tem uma questão muito predominantemente fóbica, né, ela pode chegar a ser moderada, severa ou leve. Né? Mas quando ela começa leve, vai para moderada e vai para severa. E aí o retorno dessa inserção na sociedade fica muito difícil. Por quê, Priscila? Porque a pessoa não tem condição em sair para a sociedade e sair do seu ninho, vamos dizer assim. Então ela se isola, ela se reclusa, e dentro dessa reclusão ela vai ali desenvolver patologias neuróticas muito sérias, fazendo com que ela possa realmente ser uma ermitã, né, eterna. Então é muito complicado. São questões neuróticas, são tratáveis, são totalmente tratáveis, mas que levam a pessoa a um sofrimento muito grande, aliado também por uma ideia delirante de proteção. Uhum. Mas aí, a pessoa que chega, então, à síndrome da cabana, ela já tem alguma propensão a isso ou não? Aquela pessoa que era extremamente ativa, na rua o tempo todo, saía de manhã para trabalhar, depois estudava, voltava à tarde, e de repente agora, nesse momento que faz tudo em casa, trabalha home office, estuda, né, pelo computador, à distância, pode desenvolver agora a síndrome da cabana? Olha, muito boa sua pergunta, Priscila. Tem duas vertentes aí de respostas, tá? Tem uma resposta ambivalente. Ela pode sim desenvolver a síndrome da cabana, porém, eu acho importante a gente mencionar aqui na entrevista, Priscila, que a gente vive hoje um fenômeno. A síndrome da cabana ela tem uma conotação de ansiedade muito grande, tá? Uma ansiedade no que diz respeito à nossa volta àquilo que a gente já praticava como normalmente, né? O dito hoje novo normal, ele é uma fase apenas transitória. Ele não vai vir para sempre. Muitas coisas irão mudar, muitas coisas irão retornar e muitas coisas irão se manter. Então, falar que a gente vai ficar assim para sempre, eu acho que atinge um grau de irresponsabilidade muito grande. Tá? Algumas coisas já estão mudando, né? Já tinha gente que trabalhava no home office antes dessa pandemia, só que apenas isso se intensificou, como reuniões por Zoom, né? Tanto que o Zoomfobia e tal, enfim. Então, assim, tem tantas questões ali que foram mudadas, mas que tendem também a ter um retrocesso. Muitas coisas serão mantidas ou não. O problema é o seguinte, quando a gente está isolado, a gente não pode, a gente tem que entender o porquê desse isolamento. Então, o cérebro, para uma pessoa que tem uma estrutura emocional muito forte, o cérebro vai assimilar a mensagem, entendendo que ele vai ficar recluso por um tempo para se proteger, sem entrar na conexão neurótica. Porém, essa proteção ela pode realmente ativar outros receptores mentais, outros receptores emocionais e deixar a pessoa num desequilíbrio não só psicológico, mas emocional muito grande. Quando a gente fala em emoção, a gente fala em controle de impulso, em agressividade, enfim. E aí o que acontece? Se aquela pessoa
tem uma estrutura emocional e psicológica muito forte, ela vai se adequar à síndrome da cabana enquanto apenas a pandemia existir. Agora, outras pessoas que não tinham uma estrutura emocional muito forte e já tinham pré-tendências psicológicas a desenvolver algum tipo de sintoma psicopatológico, pode sim se adentrar nessa condição neurótica da síndrome da cabana e ficar coabitando, né, e ficar com essa síndrome da cabana como o seu coadjuvante existencial. Então, tem duas vertentes essa resposta. Algumas pessoas vão conseguir sair da síndrome da cabana com muita propriedade e não vão ter nenhum tipo ali de sequelas, e outras pessoas não poderão sair da síndrome da cabana sem ajudas médicas específicas. Vale a pena mencionar aqui uma terminologia nova que saiu esse ano em psicologia e em psiquiatria, que a gente chama de ansiedade exclusivamente pandêmica. Então, essa ansiedade exclusivamente pandêmica, eu não vou entrar muito no tópico, porque senão eu vou falar só de ansiedade, mas ela lidera hoje todas as outras manifestações psicológicas, mentais, virais, em relação a essa pandemia, né? Uma depressão especificamente pandêmica, como um estresse especificamente pandêmico. Então, tudo isso que está ligado especificamente à pandemia, especificamente pandêmico, assim, resumindo, tende a desaparecer assim que a pandemia for controlada e todo mundo começar a ser realmente imunizado através do processo de vacinação. Então, aí, aos poucos, gradativamente, as pessoas vão estar saindo ali dos seus núcleos, vão estar saindo das suas proteções e voltando às suas atividades normais, desde que haja comprovação científica que a vacina vai funcionar. Por isso que a vacina está demorando um pouco, porque a gente sabe que os laboratórios só vão soltar as vacinas quando realmente todos os testes estiverem concluídos e as pessoas não ficarem incólumes de riscos. Existem pessoas que nesse momento que estão mais em casa e realizando as mesmas atividades, ou trabalhando até, na verdade, muito mais, né? Tanto trabalhando, produzindo, cuidando da casa, cuidando dos filhos, estando mais perto dos filhos, e que estão gostando desse tempo, por mais que está sendo um tempo mais corrido, mais sobrecarregado, mas estão gostando por estar mais próximos à família. Isso também acaba gerando essa síndrome da cabana? Está ligado a isso ou não? É algo que a pessoa já tinha internamente, de alguns desejos, né, de estar mais perto da família, não estar tão longe o dia todo fora. Fala um pouquinho dessa questão, porque tem gente que está gostando desse isolamento. O que acontece é o seguinte, tudo aquilo que é novo, que é novidade, mesmo que seja uma novidade negativa como essa, porque, na realidade, as pessoas estão realmente vivendo uma fase muito complicada, e uma fase até então sem experiências precedentes, né? Nós não podemos associar a situação de agora com uma situação de guerra, isso não existe, é completamente desconexo, são outras situações. Nós não estamos vivendo uma guerra. Muitas pessoas no começo da pandemia faziam essa relação, mas é uma relação que já foi abortada né? Positivamente abortada, enfim. Agora, algumas pessoas que estão em casa podem também se acostumar com isso, e isso sim leva à síndrome da cabana também, especialmente para aquelas pessoas que já têm uma condição emocional mais suscetível a isso, ou pessoas que já têm uma condição econômica que permite esse tipo de mudança transitória, né? E aí essa mudança transitória começa a deixar de ser transitória, e na cabeça daquela pessoa ela começa a ser mais permanente. Então isso realmente é muito complicado, porque pode gerar, sim, uma conotação neurótica e não mais querer sair para o meio externo, né? Então, veja, uma coisa que é importante a gente falar, a síndrome da cabana, ela aniquila que é outra manifestação negativa desse vírus, ela aniquila uma das maiores propriedades que nós temos na nossa vida, um dos maiores feitios que nós, enquanto humanos, temos, que são as nossas relações humanas, né? O ser humano não nasceu para ser isolado. E também tem uma questão,
Um relacionamento, ele precisa de espaço, ele precisa de tempo, tempo cronológico, tempo emocional, né? Tempo psicológico. Então, assim, se você começa a viver na sua casa 24 horas com a sua esposa, com a sua companheira, enfim, eu acho que, eu gosto de usar muito a palavra companheira, porque aquela pessoa que você casou, independente de você ter assinado o papel ou não, é a sua companheira existencial, né? Que é muito mais importante do que o título de esposa ou de esposo. Essa relação pode ser veementemente desgastada e você começar a criar conflitos justamente pela carência de espaço que uma relação precisa. Então você precisa do elemento da saudade, você precisa do elemento da individualidade, né? O processo de individualização conjugal é um processo muito importante, mas ele precisa ter certas fases que têm que ser respeitadas. E com a síndrome da cabana, essas fases não são respeitadas. Então, a partir do momento que você começar a ficar uma pessoa neurótica dentro da sua casa, você pode desenvolver um outro sintoma e você mesmo pode ser autoimputado de uma manifestação de síndrome do pânico com agorafobia. Ou seja, quando você for para a rua, você vai ter medo e vai ter receio. E aí você vai se auto-impugir, né? Auto-impugnar, na realidade, de você realmente sair na rua. E aí o que acontece? Você vai realmente criar uma esfera neurótica muito, muito densa no seu cérebro, onde essa camada, para ser desgastada, vai precisar de anos de terapia. Então, o importante é o quê? É usar a síndrome da cabana com moderação, entendendo o porquê que nós estamos em casa, e já que nós estamos num período de flexibilização, sair com propriedade. Veja, eu falei aqui no começo da nossa entrevista, Priscila, que a gente tem que usar a máscara. Então, eu reforço Sim. de novo a importância e o uso da máscara várias vezes ao dia, como lavar a mão várias vezes ao dia, como ter no bolso o álcool gel, né? São as únicas medidas de proteção que nós temos. E tomar banho todo dia, evidentemente, isso é uma questão de higiene, não é nem por causa do vírus, né? E lavar a cabeça pelo menos dia sim, dia não. Para quê? Para que você realmente possa estar um pouco mais protegido. Algumas pessoas estão adotando medidas mais severas, mas eu acho positivo quando vão para a rua, de, por exemplo, do mesmo jeito que você joga o perfume, algumas pessoas estão pegando o álcool gel líquido, né? Aquele mais composto, mas o líquido de você espirrar, então joga um pouco, joga um pouco no cabelo, joga um pouco assim no corpo, porque ele seca, você não sai molhado para a rua. Então, isso dá também uma sensação de proteção melhor, porque você vai estar um pouco mais protegido. Né? Um dentista me orientou outro dia, que é importante também quando você for sair de casa, você fazer os bochechos com aqueles dentrifícios bucais, né? Não vamos falar nome aqui, aqueles líquidozinhos azuis, verdes, vermelhos de limpeza bucal, e você pode acrescentar um pouquinho de água oxigenada 10 volumes, porque aquilo ali ajuda a eliminar o vírus da boca também. Tá? Isso não é eu estou falando, mas eu aprendi isso com alguns dentistas e confirmei com outros também. É uma alternativa, né, para que você esteja mais protegido também. Então, são medidas que você toma acho que a gente não precisa esperar ver para o resultado acontecer. Você já sai de casa mais protegido, assim, vamos dizer. Porque lembrando que muita gente não entende. É um vírus atmosférico respiratório. Você pega pelo ar. Você não precisa compartilhar uma seringa contaminada para você pegar um vírus, seja ele qual for. Esse você pega no ar. Essa que é a diferença desta pandemia para outras viroses já existentes, que você não vai pegar pelo ar, você vai pegar de outras maneiras que não precisam ser citadas aqui. Então, além dessas medidas, eu acho que a gente tem uma boa alimentação, um bom sono e fortalecer muito o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque a grande diferença das pessoas que se acometem mais dos sintomas negativos dessa pandemia, além da questão da idade, evidentemente, né, porque infelizmente os idosos têm uma resposta imune pior, mais baixa, mas um organismo muito forte, ele resiste às manifestações virais, né? Então, tomando as vitaminas, ali eu conversei com algumas nutricionistas também, então elas me indicaram que eu posso estar passando para as pessoas que vitamina B, vitamina C, vitamina D principalmente, e o zinco, ajudam muito a levar o nosso processo de imunidade. E um corpo mais seguro, mais tranquilo, né, assim dizer, mais forte, ele estará
né, na tranquilidade e relativamente na segurança, e se pegar um vírus, talvez ele apresente poucas manifestações negativas. Agora, vale também mencionar, dizer que nenhuma pessoa está totalmente incólume. Teve muita gente que pegou isso e foi assintomático. Aí que mora o perigo. Porque o vírus, veja, ele precisa da célula para replicar. E ele entra no organismo, ele começa a ser replicado, né? E usa as células normais que você tem para replicar. E quando você passa para o meio exterior, né? As excreções basais, bucais, gotículas e tal, ele pode chegar numa conotação viral mais forte do que ele está em você, em outra pessoa. Porque o vírus, o que acontece? O vírus, fora do nosso organismo, ele não é nada. Ele é insignificante. Ele precisa, desculpa, ele precisa do corpo humano, das células humanas, para se replicar e para se reproduzir, seja em você e seja em outra pessoa. E o vírus sempre está esperando, ele fica à espreita. Isso é muito importante. O vírus, ele fica à espreita de um ataque. Pegou a célula humana, está ali, é o que ele precisava para se replicar, e isso é um organismo mais debilitado, a replicação vai ser intensa, e é por isso que algumas pessoas morrem em 2, 3 dias, né? E é por isso que algumas pessoas conseguem se recuperar. Então é um vírus muito inespecífico, isso vale, importante dizer. Todos esses conhecimentos são importantes para a gente entender a importância da síndrome da cabana, mas a importância da síndrome da cabana normal, não uma síndrome da cabana neurótica, ali progressiva, onde vai deixar a pessoa realmente em casa eternamente. Não é esse o intuito. O intuito é você sair para a rua com propriedade, que agora há o período né, de flexibilização, mas mantendo aquilo que a gente explicou aqui um pouquinho atrás. O distanciamento físico. Né? Você não vai no shopping, você vai encontrou um amigo seu no shopping, você não vai abraçar a pessoa, você vai dar um oi. Né? Melhor nem bata cotovelo, nem faça o comprimento do punho, né? O melhor que você transmita e pelo olhar o carinho a essa pessoa. Eu acho que o olhar vai ser mais singelo no momento, vai ser muito mais profundo do que realmente você chegar e dar aquele abraço que você gostaria. Porque esse vírus também, veja, ele não mata só as pessoas, ele mata toda a nossa sociedade, a nossa cultura, ele varreu a humanidade, né? Ele desfez relacionamentos, que as pessoas tiveram que romper, ou alguns morreram, ou por causa da distância. Ele assolou a nossa economia, ele assolou tudo. Então ele é um vírus de proporção global, mundial, e não apenas um vírus de ordem física, como outras viroses que você tem, você consegue no dia a dia abraçar as pessoas, cumprimentar, você pode beijar as pessoas sem você passar nada. Então é uma virose muito especificamente atmosférica pulmonar, e por isso que a síndrome da cabana tem essa função, de você estar protegido justamente da atmosférica. Lembrando que a síndrome da cabana, ou Priscila e a todos os seus espectadores aí da TV Alesp, ela funciona apenas para síndromes de ordem atmosférica e não para nenhum outro tipo de virose. Alexander Benz, psicólogo e também escritor, muito obrigada pelas suas informações e principalmente pelo alerta que você traz à sociedade, tanto aos cuidados que precisamos ter nesse momento de pandemia, mas também, né, de que a vida continua e que a gente precisa viver essa vida, claro que com muita consciência e muita responsabilidade. Muito obrigada por todas as suas informações. Bom, eu que agradeço, Priscila, eu estendo aqui meu carinho a você, a toda a produção aí da TV Alesp, obrigado pela oportunidade de estar aqui, e a responsabilidade, né, de tecer aqui algumas poucas palavras, realmente enaltecendo a importância do ser humano e que as pessoas possam entender a dimensão dessa pandemia em todas as esferas, da ansiedade, da depressão, da reclusão, da sociabilidade, enfim, né, dos tratos conjugais, que as pessoas possam realmente ter uma vida um pouco melhor a partir do momento que tudo isso acabar, e no momento que tudo isso também não acabar, tentar viver da melhor maneira possível, com responsabilidade e propriedade existencial. Obrigado. Muito obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.